Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, você que me acompanha aqui. Segundo episódio hoje do Eis que Te Digo. Alexandre Augusto aqui falando com vocês. E hoje, mais especial do que nunca, esse segundo episódio, eu trago pra vocês Rafa Manville, hoje aqui comigo. Antes de mostrar ela, viu, meu cameraman? Calma aí. Tiaguinho, que tá aqui nos estúdios, fazendo aqui a transmissão do vídeo e do áudio. Dá um oi pra galera, Tiaguinho. Fala aí, galera! Como a gente ainda não é ao vivo, né, mas futuramente o Tiaguinho vai ler as perguntas pra gente fazer um negócio aí mais interativo também, hein? Já pensou? Show de bola. Gente, hoje aqui ela, que é minha amiga, companheira também do ministério, canta. Gente, fenomenal. Rafa Manville pra vocês aqui. Dá um oi pra galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Que honra. Obrigada pelo convite, Alexandre, de estar aqui nesse momento tão especial, o segundo episódio do Eis que Te Digo. Eu é que agradeço o seu sim, né? Você ter aceitado. E mais do que nunca esse nome é sugestivo porque Eis que Te Digo, a gente brinca, mas ao mesmo tempo também às vezes virou um jargão do que era. Quando a gente ouvia essa frase, Eis que Te Digo, todo mundo já estremecia, né? Opa, lá vem uma profecia, né? Lá vem algo muito poderoso. E hoje a gente já fica brincando porque a gente já viu muita gente utilizando isso de forma errada, vamos dizer assim, né? Então se tornou até uma piada. Hoje, quando você ouve um Eis que Te Digo, não tô querendo condenar, pelo amor de Deus, mas você já fica com medo, né? Por ter virado esse jargão. Mas enfim, são coisas do mundo gospel, né? Que eu acho que você já tá acostumada agora, né? Estou ouvindo. Rafa, fala aí pra gente, Rafa, como é que foi essa tua... Gente, a Rafa, deixa eu falar aqui antes, porque às vezes quem canta, mas eu vou puxar a passagem dela, porque pode ela querer ser muito modesta. Mas a Rafa, gente, canta pra caramba, é uma pessoa animada que ministra hoje na casa do Senhor, né? Hoje no sentido de atualmente, né? Outra hora não, e hoje tá aqui com a gente servindo a Deus, levando a palavra através do louvor. E é uma pessoa assim, muito, muito, muito mesmo carismática. Quem segue ela no Instagram sabe disso. Então ela tem esse dom de se comunicar muito bem com pessoas. E eu tô aqui para aprender com você, viu? Oh, hoje. que é isso. Você que já me ensinou muito, viu? Bem no comecinho do ministério, eu pude ver a sua humildade. Você foi um homem assim, usado por Deus. Bem no comecinho, logo quando eu me lembro você me indicando pessoas. Rafa, vai ministrar naquele evento, eu fui convidado, mas eu não posso ir. Você foi uma pessoa assim que Deus usou para realmente assim ser um instrumento dele na minha vida nesse momento do início do ministério, que foi bem desafiador, né? Pouca gente sabe, ou algumas pessoas sabem, mas o meu ministério é um ministério assim de muita renúncia. A minha história, né? É de muita renúncia, a minha conversão. Eu cantava secular durante muito tempo, cantei secular e músicas totalmente distantes da palavra de Deus. Contrária a princípios, né? Por que eu digo isso? Porque tem músicas saudáveis no meio secular. É um assunto né, polêmico, mas existe músicas boas, músicas saudáveis. Mas o meu repertório, o antigo repertório, não tinha nada de saudável naquilo. Não acredito. Então, realmente o Espírito Santo ele começou a me constranger, realmente, a me incomodar. E eu não conseguia cantar mais aquelas canções. Comecei mudando o repertório, né? Vim para a igreja e continuei cantando secular. Mas era muito confrontante, era uma coisa assim realmente muito difícil. E chegou um momento que eu realmente decidi parar de cantar. Eu não queria parar de cantar para cantar gospel. Nunca foi a minha intenção. Esse não foi o desejo do meu coração. Mas eu não me via mais cantando aquela mensagem. Quando eu comecei a entender que a mensagem que eu cantava, quando as escamas caíram dos meus olhos... Você falou um negócio muito legal, até porque assim, né? Você não estava escolhendo mudar de carreira. Não. Encontrar Deus não é mudar de carreira, é mudar de vida. Né? Carreira é outra coisa, é uma coisa, é uma segunda coisa, né? É uma coisa que você pode escolher. E se a gente for olhar assim, eu queria até pedir assim um apelo mesmo assim para os cristãos, sabe? Para
para ter esse olhar carinhoso com o artista, o que trabalha com a sua arte. Porque, assim, para uma pessoa que já tem uma outra carreira consolidada, digamos, vou trazer um exemplo aqui, um eletricista, um médico, é menos desafiador, entenda, no parâmetro não de caráter, não, mas de decisão de renunciar realmente para viver o chamado de Deus em sua vida. Porque, assim, é óbvio que um eletricista, como o exemplo que eu citei, ele vai, se ele tem um caráter totalmente fora dos padrões de Deus, ele vai ter que ser totalmente modelado. Como você disse, é uma mudança de vida. Mas ele vai continuar trabalhando mensalmente, recebendo seu valor. Não foi o que aconteceu comigo. Quando eu parei de cantar mesmo, por conta disso que eu já relatei aqui para você, foi totalmente impactante. Vamos pegar daí, então. Vamos começar lá do início. Vamos lá. Quem é a Rafa Manville? Primeiro que eu tava conversando antes de começar aqui, gente. E eu disse, como é o teu nome todo, Rafa? Aí você me falou e não tem o Manville. Então vamos começar daí. Da onde é que veio o Manville e quando foi isso? Pronto. O Manville veio junto com a Rafa Manville cantora? Não. Eu sou Áurea Rafaela. Eu sou paraibana. Manville veio porque naquela época, assim, quando eu comecei a cantar, a gente chegava... É o quê? Eu com 10 anos, 12 anos de idade, profissionalmente cantando com 12 anos de idade. Eu vim para Fortaleza, eu sou paraibana, eu vim para Fortaleza com 12 anos para participar de um concurso da mais bela voz de forró, que era um concurso do Mastruz com Leite. Olha aí. Só que por ironia ou por propósito mesmo do Senhor, o concurso tinha acabado. Então eu não consegui participar do concurso propriamente, mas recebi convite para cantar em bandas, em outras bandas, e fiquei por aqui. Mas tinha aquele negócio de você precisa de um nome artístico. Então, tinha aquela moda, aquela coisa do momento, né? E assim, Rafa, fácil, né? Já de cara, acho que talvez já até te chamavam já de Rafa, não, né? Não? Rafaela. O Rafa foi junto também? Não. Não? Rafa foi depois que eu me converti. O Senhor falou comigo, eu ouvi a voz do Senhor falar. Deus falou, Rafa, Deus me chamou de Rafa. Eu ouvi a voz do Senhor. Então, era Rafaela, mas eu tinha que ter um nome, né? E eu botei no papelzinho, comecei a pesquisar nomes, e eu me lembrei que que eu tenho primos que moram na Califórnia. E a rua que eles moravam era Manville. Eu chutei certo. Chutei certo, Thiaguinho. Gente, mas assim, eu olho pra trás e digo, meu Deus, que inocência. Assim, isso me incomoda de certa forma, porque assim, hoje eu teria total autoridade e liberdade para usar o meu nome de identidade mesmo, sabe? Eu olho assim, realmente era uma falta de identidade ou até inocência, porque eu tinha 12 anos de idade e era modinha. Então eu estava sendo conduzida pela situação, pelo momento de estar utilizando um nome que seria mais atrativo, né? Diferente. Um nome diferente. Tá bom aqui o microfone, Thiaguinho? Tá muito distante. E aí, tá legal. E aí, a gente, que eu digo, um dançarino que era da banda, um dançarino da banda que eu cantava, começando a listar comigo, Rafa, achei legal esse aqui, Manville, por que tu não usa? Eu digo, legal. Então aí ficou, Rafaela Manville. E aí eu utilizei, depois que eu conheci Jesus, aí eu tive um momento com ele, um encontro a sós com Deus. E num desse momento, no encontro face a face com Deus, eu ouvi a voz de Deus me chamar. E ele me chamou de Rafa. E eu até fiquei perguntando se alguém tinha falado comigo, era num momento que estava bem silencioso. E eu ouvi e eu senti que realmente era do Senhor falar Rafa. E depois, estudando um pouco mais sobre isso, Rafa significa curada. Que Rafael é de Deus curou. O meu nome é Áurea Rafaela. Então, eu achei assim muito profundo, tem muito significado para mim. Rafa, né? Rafa, Deus cura, exatamente. Então, eu vejo realmente como E é até mais bonito. Por isso Obrigada. que eu perguntei se foi junto, porque Rafa Manville
ficou até mais bacana, porque é um nome curto e um pouquinho outro maior. Rafaela Manville, os dois são grandões, né? Pois é. Aí até assim, nisso, não é que me incomode Sim. o nome Manville, não é. Certo. Mas hoje eu olho assim, hoje eu tenho um olhar assim muito sensível para tudo, sabe? Assim, tudo para mim faz sentido. E realmente tudo tem um porquê, tudo faz sentido. Então, às vezes eu olho assim, se fosse em outro momento, eu mudaria. Eu até tentei mudar, sabe? Há uns 2 anos atrás eu fiquei me questionando se era o momento de mudar. Sim. Mas eu realmente ainda não vi como a possibilidade, por já ser conhecida. As pessoas já conhecem esse nome, já é um nome que me caracteriza. Sim. Mas, pessoalmente, eu não teria dificuldade para mudar o meu nome ou para me chamar realmente do meu nome sem ser artístico. Não sei se você enxerga, mas às vezes, né, acaba tendo assim 2 caminhos assim. Quando você pensa num novo nome, né, você pensa numa nova história, mas ao mesmo tempo é o que você falou. O legal de ter esse Manville é porque quem te conheceu antes também vai dizer: olha aquela, olha ela, olha, né, aquela história de olha o que é que Deus fez, olha o que. Então isso é legal, porque tem esse significado, né? Traz essa, aquela Manville é essa Manville aqui, gente, sou eu mesmo, né? Porque às vezes quando a pessoa até troca o nome, às vezes você nem, ela é não associa, né? Tem esse lado também que é muito bom. Mas isso você diz com 10, 12 anos, já era a Rafaela Manville. Era. Já com uns 12 anos já Aí era. veio morar aqui em Fortaleza. Aí vim morar em Fortaleza. Aqui em Fortaleza que ficou Manville. Porque antigamente eu cantava em bandas, então assim, eram vários cantores, não tinha isso de apresentação, entendeu? Você fazer uma carreira solo, era uma coisa muito esporádica, assim, no meio, né? Aqui do nosso cenário musical. Então, nesse processo, cantando dentro das bandas, foi que veio esse nome Manville. Eu vim para cá, para Fortaleza, com 12 anos, nesse intuito de cantar. E aí eu comecei a cantar em várias bandas. A minha mãe largou tudo, a vida dela lá na Paraíba, para vir me acompanhar aqui. A gente veio, a princípio, pelo programa, pela proposta de cantar nesse programa. Mas, como não deu certo, a gente decidiu também ficar aqui na cidade. E ficou... Chegou a pizza, viu, gente? Chegou a pizza. Desculpa. Tu tira lá e eu te passo? Dá certo? Vai lá. Gente, pelo amor de Deus. Sim, onde nós estávamos. A gente parou aqui. Pode. E aí a gente... até eu me perdi também agora. Tá vendo? Que aqui é a fome. Que é com a pizza, não faz. Eu cheguei eu vim para Fortaleza e passei por outras bandas. Comecei a cantar em outras bandas, comecei a conhecer. E como é que foi esse... eu acredito que você criança, seus pais, eles tiveram esse olhar de tipo, olha essa menina... Por um tempo a minha mãe me acompanhou, porque... tinha essa necessidade até judicial, né, de ter acompanhamento por ser criança. Eu viajava com as bandas. Você fala do olhar o que é artista? Sim. Minha mãe percebia? Sim, percebia. Você vem de família de... Meu pai, ele é poeta repentista. Legal. E aí ele canta, violeiro, ele é escritor também, tem livros. E a minha família sempre foi movida a muita música, o pessoal gosta de cantar. Eu tenho muitos parentes afinados. Mas, assim, a gente não tem artistas, assim, já cantando profissionalmente, não. Aliás, só uma prima minha que cantou também por muito tempo secular lá na Paraíba e hoje também ela é cristã. Mas, digamos assim, lá de casa, da família mesmo, eu que comecei a cantar profissionalmente. Mas todo mundo gosta muito de música. E aí ela investiu, ela viu o meu sonho e decidiu realmente focar comigo. Vim embora. E aí a gente veio e ficou esse tempo todo, não voltei mais. Ela já voltou depois de um tempo. Aí eu fiquei viajando com as bandas, cantando. Era, assim, muito difícil, realmente, assim... era uma criança vivendo
coisas adultas, porque a gente chegava em festas de madrugada e tinha experiências assim de ver coisas. E eu louvo a Deus porque durante todo esse tempo, Alexandre, Deus me guardou muito, sabe? Eu presenciei assim vários bailarinas se drogando nos quartos, sabe? Assim, a gente via realmente muita prostituição, principalmente dos homens, sabe? Eu sabia que tinha músicos casados, mas que eles ficavam se prostituindo com pessoas lá da festa, né? Namorando. E assim, para a glória de Deus, o Senhor me guardou muito nessa área. Eu não tenho muitas memórias assim eu tenho memórias desse cuidado, sabe? Sim. Eu tive experiências assim de convite, chegar pessoas querendo namorar, mas Sim. Deus me guardou muito. Para a glória de Deus, Isso eu louvo aí, por isso. A partir dos 12 Dos já. 12 anos. Dos 12 anos. E, assim, é um mundo que as pessoas veem muito... Mas nesse tempo, não, era o quê? Forró? Forró e axé também. E axé também. E, assim, eu queria só enfatizar isso assim. As pessoas veem como um mundo muito desejado, assim, de holofotes, de aplausos, mas as pessoas não conhecem os bastidores, como é cansativo e desafiador. Tinha dia da gente não ter tempo de tomar banho, sabe? Tava no ônibus, chegava na cidade, do jeito que tava, os músicos desciam para ir fazer a montagem do som, as mulheres ficavam dentro do ônibus, trocava de roupa, fechava as cortinas do ônibus, trocava de roupa, se maquiava e descia muitas vezes, se enchia de perfume para poder ficar cheiroso, porque não dava tempo de tomar banho, cansado, às vezes 2, 3 eventos. É uma vida assim muito desgastante, você não tem qualidade de vida. Às vezes você ganha muito dinheiro, mas o dinheiro ele se esvai, você não tem nem como usufruir daquele dinheiro, sabe? E tempos depois, assim, quando eu comecei carreira... Perigo, né? Perigo, Estrada. a gente... Isso, muito, de enfrentar a gente muito. vê, né, que já aconteceu coisas. Eu acredito que era o motorista da banda, né? Então ele também devia sempre estar meio cansado também, né? Então tem esse cuidado aí, né? A gente vê. É realmente assim, muito desgastante, sabe? Volto a dizer, muitas pessoas julgam ser um mundo de muito glamour, Sim, mas sim. eu falo que não, sabe? Às vezes as pessoas estão ali com um sorriso no rosto, cantando ali, tô feliz de estar aqui com você. E na verdade, no íntimo não tá. Isso era rodando o quê? Só o Ceará, o Nordeste? Nordeste, né? Bahia, mais o Nordeste. Cheguei aí a alguns outros estados também, né? Fui para Brasília, Distrito Federal, para outros, mais o Nordeste. Não carregava o teu nome, não? Era o nome das bandas. Nome das bandas. Com o meu nome mesmo, com o Projeto Solo, eu fiz mais Nordeste. Uhum. E isso começou muito tempo depois das bandas? Alexandre, agora tu me pegou, que eu sou meio ruim de datas, mas eu não me lembro muito bem, não. Acho que eu ainda fiquei uns 10 anos, 12 anos de carreira solo. Sim. Tenho 33, comecei com 12 anos, faz conta aí que tu é bom de matemática. Mas teve foi algo assim, como é que se diz? Natural, no sentido de... Pronto, eu lembro. Teve algum pronto. Você falou agora, assim? Eu me lembrei agora. Pronto, eu falei que eu sou ruim de data, mas me veio a memória agora. Eu comecei mesmo o projeto solo por volta de 16, 17 anos. Então, demorou tanto não, né? Uns 4 aninhos depois eu já comecei. Mas teve algum incentivo assim de dizer, Rafaela, faz o teu, ou não? Não, foi acontecendo. Eu voltei com a ideia de fazer o que eu fazia na Paraíba, que era voz e violão. Já criança, antes de vir para Fortaleza, com 12 anos, eu com 9 anos de idade, eu já cantava voz e violão lá na Paraíba. Então foi um projeto mesmo de cantar voz e violão. E daí, numa oportunidade, eu cantei uma música mais embalada, um axé, e as pessoas gostaram, se alegraram. E aí eu digo, o pessoal se identificou, vou começar a cantar. Foi mesmo, caiu na graça do pessoal e gostou. É um ritmo que me agrada, que eu gosto. Eu tenho muita referência musical de axé. Eu escutava muito músicas. Eu tenho uma referência musical de MPB, de axé, enfim. E aí eu me senti confortável. E aí eu digo, não, vou começar a fazer. E o pessoal foi gostando, foi se identificando.
E eu me senti assim, meio que me encontrando na musicalidade. E tinha que dançar também, né? E tinha que dançar, tinha que fazer de uma forma muito espontânea, às vezes me espelhava muito, assim, nos artistas. Eu até comentei essa semana com uma amiga, que aí ela era apresentadora de programa de televisão, e ela me fez uma pergunta, e eu respondi a pergunta a ela, só que eu respondi a pergunta dela porque com base na resposta de outro artista. Vou explicar melhor. Eu assisti uma entrevista da Ivete Sangalo e fizeram uma pergunta para a Ivete Sangalo e ela respondeu. E aí todo mundo deu risada, ai, que interessante. Só que ela respondeu de uma forma vulgar. E eu achei aquilo divertido, né? E aí, quando essa apresentadora aqui, cearense, veio fazer a mesma pergunta, eu respondi da mesma forma, porque eu queria aquela aprovação, aquele aplauso, aquela gargalhada do mesmo jeito. Só que ela é uma mulher de Deus, a Natália Varela. Sim. E aí ela me repreendeu de forma doce, educada. Ela, não fale isso, você é tão bonita, não precisa falar dessa forma. E aquilo ali me impactou, sabe? Eu comecei a ver, realmente eu estou agindo de uma forma que não é para ser desse jeito, né? Eu tô repetindo padrões, Sim. E por muito tempo, na musicalidade, óbvio que você tem de si, você não entrega uma coisa só, um plágio, não é o tempo todo isso. Né? Mas você entrega também alguma coisa, né? Você se espelha em coisas, né? Em pessoas. E aquilo ali me envergonhou tanto, hoje eu olho e digo, meu Deus, só tua misericórdia mesmo, para realmente... Depois que casa escamas, depois que você tem essa revelação, você vê como você agia de forma imatura, seguindo padrões. Isso nas vestimentas, isso nas danças, nas atitudes, sabe? E você já viu ela depois disso? Eu já, inclusive, tive com ela semana passada. Aí eu tive com a Natália e eu contei pra ela. Relembrei, a gente deu risada e ela, glória a Deus, ela não lembrava. Mas me marcou, né? Às vezes a gente age de uma forma, né, natural e com posicionamento e educação. Ela falou de uma forma educada, ao vivo. Ela fez uma matéria. Era uma resposta que você dava bem despojada. Era uma então, resposta. Né? Pô, ela perguntou assim, eu vou até falar assim, né? Ela falou alguma coisa assim, você tá muito animada, não sei o que. Aí eu respondi assim, eu sou quente. Mas eu falei isso, eu sou quente. Pra provocar. Mas eu nem sabia o que eu estava falando. Diante de Deus, eu não sabia. Sim. Eu falei de uma forma assim, de ter de responder isso, porque eu vi a Ivete Sangalo falando desse jeito. Sim. E como ela foi causou, ela causa, né? Aí eu achei aquilo, que legal. Quando eu tive uma oportunidade, eu vou fazer desse jeito. Foi tipo assim, sabe? E eu, aí depois, mas eu fiquei com tanta vergonha. E depois, assim, sabe, hoje caí na ficha, eu digo, meu Deus, em muitos momentos eu usava esses padrões da sociedade, do que as pessoas dizem, isso aí que você falou me posicionar. É uma coisa que reflete em tudo. Eu digo assim, não só uma resposta, essa resposta é mais uma coisa que muita gente faz baseado no que você falou, de padrões. Né? Alexandre, em tudo. Vestimentas. Eu usava roupas... Vai do mais simples ao mais pesado. Porque assim, quando eu me converti, o meu pastor, ele nunca chegou pra mim e disse, pare de usar essa roupa. Nunca. Olha só, hein? Fica ele a dica nunca, aí, hein? Sabe? Então, assim, ele em alguns momentos, assim, eles poderiam me aconselhar. Eu que chegava pra ele me aconselhava. Aumente um pouco mais, no sentido assim, eu dizia, pastor, não tô aguentando mais cantar dessa forma, com essa roupa assim. Ele, aumente um pouco mais, mas continue. Ele ainda dizia assim, ele até testemunhou isso esses dias. Ele disse que ele em nenhum momento ele queria, pela força dele, me pressionar a sair do segmento secular que eu estava. E ele ainda falou de uma forma brincalhona, mas verdadeira, que para eu não envergonhar a igreja, não envergonhá-lo, não envergonhar o pastor, nem a igreja, em que sentido? Em depois me arrepender e voltar a praticar os mesmos costumes. Entendeu. Por que eu estou falando isso? O próprio Espírito Santo, ele foi me incomodando a mudar a minha vestimenta, a mudar meus hábitos. Deus foi que foi moldando isso em mim. Em nenhum momento uma pessoa chegou e disse, pare de usar isso. Eu me vestia, me olhava no espelho e não me identificava. Eu me vestia, eu olhava. Hoje continua assim, para a glória de Deus. Eu me visto e eu não me identifico.
E É aquela famosa coisa, né? Vai em frente ao espelho, pergunta o Espírito Santo, essa roupa, né? Aquela e eu história. vesti, e assim, na época eu tinha patrocínios assim de lojas, sabe? Eu tinha patrocínios de lojas renomadas. E eu me lembro que eu comecei a tirar aquilo do meu guarda-roupa, Alexandre, e eu dizia, meu Deus, tô tirando. E pessoas diziam, você vai doar tudo isso? Eu digo, não me serve. E só para testemunhar mesmo assim do cuidado do Senhor. Eu tirei tudo aquilo e Deus me honrou, me presenteou e me abençoou com vestimentas que agradam a Ele, que eu me sinto bem, eu me sinto protegida. Outro dia eu li que a mulher virtuosa, ela é encontrada. E eu trouxe isso para essa reflexão. A mulher virtuosa, ela não precisa ser exibida, ela não precisa, ela é encontrada. Então, isso despertou em mim, assim, de uma maneira só confirmando mais ainda o que o Senhor coloca no meu coração. Que eu tenho que andar. Mas, vamos lá. Rafa Manville, ou melhor, Rafaela Manville. Agora, Rafa. 16, Sim, né, Rafaela. 17 anos, começa a fazer... Eu não... o legal é que isso aqui que eu tô perguntando, gente, eu não tô perguntando mais uma vez para ela. A gente sempre tá junto, mais na igreja, no momento que a gente tá cantando. Então, a gente... O que eu tô perguntando aqui pra Rafa, gente... Tá fluindo agora, né? É de primeira mesmo. Eu não sei, isso se torna mais legal por eu não saber mesmo. Então, eu acho bom isso. Aí, como eu te falei, quando eu comecei a cantar solo, eu cantava voz e violão, MPB. E aí, eu recebi um recadinho, era da época do papelzinho que a pessoa mandava, pra cantar um axé. E quando eu cantei, agradou e eu senti que aquilo ali... era um espaço que poderia ser preenchido, que poderia agradar. Na verdade, eu nem tive essa mentalidade assim, vou me colocar aqui. Não foi isso, eu simplesmente... eu particularmente gosto da música, gosto de ritmos, gosto. Hoje a minha música, eu canto música cristã, uma música bem celebrativa, afoxé, samba reggae. Eu sempre ouvi, eu gosto de ouvir. E tendo essa aceitação, eu achei interessante... me posicionar para fazer, para preencher esse espaço, digamos assim, mas sem saber que estava preenchendo. Foi fluindo, não foi uma coisa assim, tipo, vou montar um projeto. Não foi só uma visão de marketing. Nunca teve. Porque você gostava daquilo nunca também, teve, né? exatamente. Eu comecei a cantar e a pessoa... Exatamente, mesmo, né? Eu comecei a cantar, as pessoas começaram a se identificar, a gostar, Legal. A colocar vários títulos e tal, e cantar. E isso foi abrindo espaço para eventos particulares, a festas, barracas de praia, boates, enfim. Mas sempre, então, nesse tempo, Rafaela Manville solo, era só, como é que se diz, como a gente fala, né? Cover, teve um trabalho autoral aí, também? com o tempo, eu gravei um trabalho autoral. Aí foi um processo, sabe, Alexandre? Assim, eu cheguei para a Bahia, eu recebi convite. Eu comecei a me destacar aqui em Fortaleza, várias boates convidando. E aí eu recebi um convite para ir para a Bahia. Olha só. Um dos empresários, que era da Ivete, inclusive, queria montar um projeto com uma banda lá. E eu cheguei aí. Mas fugia totalmente, assim, do que eu tinha idealizado lá, sabe? Envolvia também, assim, questões espirituais. Eu não me identificava assim, sabe? Eu sentia... já cheguei aí. Sabe? Foi uma situação, assim, bem... Eu não gostei, eu não me identifiquei no projeto estar lá. Foi uma coisa nova, mas ao mesmo tempo desconfortante. Então, eu decidi voltar. Eu fui com uma ideia, pensando em estar com uma coisa já estruturada, chegar lá e chegar para um projeto e fazer, e não. Quando eu cheguei lá, eu entendi que eu teria que começar no sentido assim, montar o projeto do zero com os empresários. Eu pensei que o projeto já estava totalmente montado e que eu só ia cantar na banda. Sim. Mas não, teria que começar um projeto idealizado, totalmente do zero. Então, naquele momento, eu não achei interessante. Mas eu creio hoje, olhando com esse olhar espiritual, que já era assim, um cuidado do Senhor para tudo que Ele ia mover na minha vida. Porque eu fiquei alguns meses lá. Quando eu voltei para aqui, para Fortaleza, eu recebi uma proposta. Teve a oportunidade de eu apresentar um programa de televisão na TV Diário,
tudo isso, apresentei durante 2 anos, que foi assim também um conhecimento. Não sabe? Apresentei durante 2 anos um programa na TV Diário. Agora, do mesmo jeito, Alexandre, caí de paraquedas assim na TV, aprendendo tudo, que era uma canopla, que era tudo, uma ficha, sabe? E você ia mesmo, né? Ia me tremendo todinha, sabe? Às vezes morrendo, errando, sabe? E aprendendo. E foi bom para desenvolver, assim, conhecimento, aprender várias... enfim, habilidades, né? Entender que a gente pode... Né? Uma outra área, sabe? De comunicação. E aí foi interessante por isso. Mas aí onde é que vai chegar, Rafa, e como foi que... Obrigada, Thiago. Exatamente, você já como foi que chegou esse processo de você vir para Jesus? Isso. Foi nessa época. Nessa época... Mas estava tudo normal, eu digo assim, questão da carreira, estava vento em popa. Eu estava profissionalmente no auge, num programa de televisão, a banda de axé referência da cidade, no sentido assim, tinha outras bandas, mas a gente era muito solicitado para tocar em vários eventos. E estava num momento, assim, aos olhos humanos, maravilhoso. Assim, eu tinha acabado de comprar meu carro, estava casada, eu já estava 7 anos casada, mas tinha acabado de comprar um carro, na minha garagem tinha uma Hilux automática, um Corolla automático, um Clio e uma Partner, uma banda toda estruturada, com percussão toda montada, uma banda linda. A gente sabe, assistia uma equipe, os músicos chegavam, Alexandre, só chegava, porque a banda já tinha tudo, minha banda já tinha teclado, tinha tudo, ninguém precisava levar nada. Se o baterista quisesse levar os pratos, ele levava, mas a gente tinha técnico para montar só a estrutura. Tô te falando assim, porque no olhar, meu Deus, que demais e tal. Mas eu estava um caco. Eu estava, assim, emocionalmente destruída. Eu terminava de cantar, eu não fazia sentido nada. E hoje eu digo, sabe, só um parênteses aqui para você entender, assim, não importa como você esteja. Porque, assim, a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, sabe? A gente pode estar no lamaçal que for. Ele vai lá, o sabão, lava meu rosto e nos lava, e nos limpa, e nos purifica, e nos justifica, e nos faz alvo como a neve. E hoje mesmo eu estava meditando sobre isso, de que para Deus nada é impossível. Ele pega assim o que tudo e todos desacreditam e transforma. E foi o que ele fez na minha vida, Alexandre. Eu estava naquele momento que aos olhos humanos, uau, que incrível, que máximo, você está no ápice, você está maravilhoso. Eu engravidei. Eu estava num momento assim, você perguntou, Rafa, você era casada? Eu não era casada, eu vivia junto. Sim. Então, que para muitos também, naturalmente, eu sou casado, né, no mundo, mas não estava. E eu nem sabia disso, olha. Eu grávida. A imaturidade, assim, foi. A imaturidade, assim, eu não sabia. Eu nem sabia que isso era pecado. Eu não sabia que fornicar era pecado. Então, tipo assim, quando a luz da palavra, ela entrou mesmo, assim, foi de uma forma realmente, assim, avassaladora, que, meu Deus, que abre os olhos, impressionante. Né? Então, foi o que aconteceu. Eu engravidei em novembro. Passou dezembro, janeiro, quando foi em fevereiro eu perdi o bebê. Era carnaval. Estava chegando, assim, a semana do carnaval. E eu perdi o bebê. Você teve uma gravidez antes? Antes. E aí eu perdi o bebê. Então, nessa perca do bebê foi onde Deus me chacoalhou. Sim. Porque eu comecei a ver, assim, que nada fazia sentido ter tudo aquilo e eu continuava vazia. E eu ficava me questionando se esse vazio era a perca do bebê, o que era, e eu chorava. E eu orei. Eu me lembro que eu falei assim, na cama pra minha avó, eu chamei ela de mamanhinha, eu disse, mamanhinha, essa é a última vez que a senhora vai me ver assim. Agora eu sou uma nova pessoa. E eu não tinha nem noção do que eu estava dizendo, mas eu já estava declarando ali. E aí, tempos depois, eu recebi um convite para participar do Encontro de Casais com Cristo. E eu fui altamente, assim, leiga, Sim. Vá, se recebeu o convite, vá. Só vá. E quando eu cheguei lá, eu conheci Jesus de uma forma surpreendente. Não acredito. Porque eu ouvia falar de Jesus. Eu criança, com 10, 12 anos, antes de eu vir para
para Fortaleza, eu ia para a igreja, Sim. pequenininha, eu ia para a escola bíblica com os amiguinhos da minha rua, que eram evangélicos que me chamavam para ir. Você não era, como é que se diz? Um ateísta, um ateia, como diz a história. Não, mas eu tinha uma fé inocente. Sim. Eu não era assim, eu não tinha base. Certo. Eu só simplesmente ia ouvir a palavra, mas eu tenho memórias, lembranças das Sim. palavras que foram ministradas no meu coração, eu criança. Ainda daquele tempo, mas não vivia, só ouvia a palavra, estava conhecendo ali, estava ouvindo, estava praticando, ou estava recebendo. Sim. E aí, voltando agora já para esse processo da perca do bebê, no encontro de casais com Cristo, com 2 meses. 2 meses. No encontro de casais com Cristo, aí eu tive um encontro forte com o Senhor. E ali foi quando Deus começou a mudar a minha vida. Só que eu acho interessante porque cada caso é um caso. E comigo ele foi de forma... num processo... Gradativo, né? Isso. Obrigada. Foi um processo gradativo, sabe? Assim, não foi simplesmente... Eu conheci Jesus hoje no encontro, mês que vem eu parei de cantar. Não. Uhum. Eu continuei cantando, mas eu... Mas já enxergou o cenário, enxergava. Né? Alexandre, eu tocava na boate no sábado e no domingo eu vinha para a igreja. Sim. E era uma coisa assim... Não combina, muito né? conflitante, sabe? Eu vivia aquele momento lá. Mas interessante também, pontuar aqui uma coisa. Naquele processo também, eu vivendo nesse processo, o Espírito Santo já estava ministrando coisas no meu coração e eu já conseguia repassar aquilo também. Nos eventos, Sim. nos shows. Sim. Eu tenho memórias de eu no carnaval, um carnaval específico, que Deus me tocou para levar 30 Bíblias. Olha só. E eu levei... Isso bem pra gente. E eu levei 30 Bíblias. Isso foi já depois do encontro, né? Depois começou do encontro. Esse processo. Começou esse processo. Aí... Eu acredito num processo assim, tá, Rafa? Glória a Deus. Vou abrir um Glória parêntese aqui. Sabe por quê? Porque eu vejo gente dizendo que não, fulano tá no processo. Faz 10 anos que tá no processo. E eu digo, meu irmão, coitado do Espírito Santo, tá penando com esse cara, hein? Porque é o processo que não termina, né? Então eu acredito num processo onde nós vemos frutos, né? Ou seja, mudança de caminho. Né? O que você falou foi gradativo, mas você já começou a como é que se diz? A inquietar, né? O seu coração já começou a arder, a queimar. Você já via já estava acontecendo a mudança de mente. Por isso que hoje eu não julgo certas situações. Por exemplo, eu ia cantar no carnaval quase de maiô, as roupas curtíssimas, com penas. Sim. Sabe? Mas aquilo ali, naquele momento ainda, era como que não tinha sido revelado. Eu não sei nem como... É um velho homem ainda lutando, né? São as duas... É o Espírito Santo. Como eu posso dizer assim? Era gradativo no sentido assim... Algumas... Foi por áreas. Entende o que eu quero dizer? E esse processo, Alexandre, vamos pontuar aqui. Ele é eterno. Eu costumo dizer que nós estamos em obras. Sim. Era para andar com uma faixa em estado de obras, porque todo ser humano, a gente pode conversar daqui a um ano e eu trazer para vocês aqui experiências que hoje ainda não está alinhado com o que vai ser lá na frente. Mas naquele tempo ali, eu vivendo aquilo... Não, mas quando eu falei de processo, é a respeito da pessoa que peca e não que vive no pecado. Existe uma diferença nisso. Quando o Senhor, quando ele trabalha esse processo na gente, aí já não é mais um processo de mudança, é um processo que a gente chama de a santificação processual, ou seja, Deus já te faz santo porque ele já te separa como filho. E a partir daquele momento você não vive mais no pecado. Você vive, às vezes, pecando, né? Porque Entendi. Mas a situação que você tá, o cenário, ele é revelado, você enxerga aquilo, você diz, poxa, eu tenho que mudar. Pronto. Isso é diferente. Eu peco todo dia. É isso que eu quero te dizer. Né? Eu fui para esse carnaval, nesse exemplo, eu fui para esse carnaval com essas roupas, com esses figurinos brilhantes de plumas e tal, mas eu estava incomodada. Era na época que tinha uma música horrorosa. Vodka, água de coco, não sei o quê. Horrível, horrível. E Deus é tão bom que muita música dessas eu até esqueci mesmo. Tem música que eu não lembro, mas enfim. E eu me lembro que eu decidi... A primeira mudança foi o repertório. Certo. Meu repertório já não era um repertório
Ele era horroroso, mas tinha Pesado, outros... né? Mais isso. 18. Pronto, o meu não era pesado, aqueles de funk, aquelas coisas. Eu não cantava, não. Mas mas tinha muita música Tinha horrível. muito, principalmente no axé, eu falei no negócio de Tchan, daquele tempo, foi o auge do duplo sentido, né? Aquele tempo as letras, até hoje, mas naquele tempo foi o tempo que... E você via criança cantando e aí hoje você olha... Naturalmente. Rapaz, não tem nem noção. Agora eu vou te dizer, não tem noção. Eu falo por experiência, conhecimento de causa. Não tem noção. Não tem. Não tem. É por isso que hoje, quando eu vejo uma pessoa na rua com roupinha curta, assim, mais exposto, eu não julgo, porque eu sei... A influência, né? É influência da mídia, da situação. Aí, nesse processo que eu estava te contando do carnaval, Sim. eu estava nesse momento dessas músicas, né? As músicas do auge eram essas, assim, que já partia para uma sexualidade. Não era nem sensual, já era bem sexual mesmo. E aí eu me posicionei, disse, não, eu não canto e tudo bem. E até os músicos, meu Deus, o repertório tá atrasado. Pedindo, né? E o povo pedia, demais. Que banda ultrapassada, e gritava, não canta as músicas e tal. E assim, pra mim era muito desafiador, porque eu não tava conseguindo entregar. É que nem a palavra diz, não dá para servir dois senhores. Eu não conseguia servir aquele senhor e não estava agradando totalmente a Deus. O legal disso aí que você está dizendo é porque é justamente isso, Rafa. Eu sempre... a gente que é músico, você que é cantora, eu acho que é a coisa que mais a gente ouve, o assunto mais polêmico, e toda a vida é o mesmo. Música secular, né? É pecado, né? E aí você falou uma coisa que é exatamente isso. O Espírito Santo, ele não tá aqui para acusar estilo, ele tá para acusar pecado. É o que é pecado. Não são rótulos, não são ritmos, não são tipos, não é... Tá entendendo? É o que é e o que não é. Olha, o Espírito Santo tava acusando em você. Você tava cantando música secular, lá com todo o aparato, mas você já tava se sentindo mal porque você via, essa música aqui não tá certa. Ou seja, você estava indo não pela questão do estilo em si, mas pelo que a mensagem que você estava passando, A mensagem. E eu me lembro que nesse dia entrou, isso é muito marcante isso, desse carnaval, que entrou uma pessoa lá, né, para pedir autógrafo, pedir CD, tirar foto, né, e entrou assim um cara todo sujo, todo, sabe, bêbado, aquele assim, sabe, sujo mesmo assim, sabe, você vê assim, aquele da festa que ninguém chega... de festa. Pronto, entrou esse homem lá. E o Espírito Santo disse pra mim, dá uma Bíblia pra ele. E eu, meu Deus, e aí eu fiquei, olha, eu querendo julgar o cara, né? Sim. E eu, né? Tá bom, tá aqui, é um presente pra você. Aí tá bom, tchau. Essa foi a única cidade, foi em Brejo, no Maranhão, ou é no Piauí, Brejo, longe, muito longe do Ceará, acho que é 1.000 quilômetros. E eu me lembro que era a única cidade que a gente ia fazer 2 shows. Fizemos no primeiro dia de carnaval e no último dia o último show de carnaval. Porque no carnaval a gente fazia 2, 3 shows num dia. Sim, Maranhão. E aí, Maranhão, Brejo no Maranhão. Aqui é Brejo Santo, né? Brejo no Maranhão. Brejo no Maranhão. E aí eu me lembro que no último dia, isso eu dei a Bíblia pra ele no primeiro dia. No último dia eu tava lá cantando no encerramento e tal. Quando me sobe o homem todo arrumado. O próprio. Todo arrumado, cheiroso, todo perfumado. Meu Deus. Normal, não estava bêbado. E aí ele veio falar comigo. Ele disse, você lembra de mim? Eu disse, meu Deus, foi você que eu dei a Bíblia. Ele disse, eu já estou usando. Eu fiquei impactada. Aquilo ali entrou dentro do meu coração. Eu digo, meu Deus, a gente não tem dimensão, assim, de como Deus age. Sabe o que foi isso aí, Rafa? Assim, você falando nisso, Deus me fez sentir uma coisa assim. Isso daí já foi Deus marcando o teu ministério. Glória a Deus. Sabe o que é? Sabe o quê? Você já não só estava se encontrando em Cristo, né? Mas você já estava exercendo o que ele já tinha chamado para fazer. Engraçado. Esse foi um testemunho, que nós levamos 30. Sim. E nós demos todas as 30. Experiências, assim, impactantes. Eu voltei, assim, realmente, assim, muito quebrantada mesmo. Foi, assim... incrível. E aí começou o processo de libertação. Mas me diz uma coisa, Rafa. Você, a Rafa antes de Cristo, né? Aí, também bem no... Certo. Na mudança da tua história, né? Você chegou a ser aquela, como é que diz?
como o pessoal diz no mundo, né? Da bagaça mesmo, ou você era mais contida? Não, era mais contida. Mais contida, né? Eu ia Questão trabalhar. de vícios e tal, não. Não ia nem pra festa. Ah, eu era, sempre né? gostei de ficar em casa, minha programação era mais caseira. Eu não ia pra festa. Eu ia trabalhar na Sim, festa. Mas... sempre foi mais E profissional. não do era que de farrista, beber, né? de usar droga, nada. Rafa, eu tenho um preconceito com cigarro. A pessoa fumando perto de mim, eu não muito gosto, ruim. eu fico espirrando. Glória a Deus. Rapaz, meu Deus te guardou mesmo. Glória porque, a Deus. né, Glória nesse a Deus. meio do que você se encontrava, era tudo, né? Tinha de tudo. Tudo. Eu acho que você pode não ter, né, feito, mas viu muita coisa. Muita. Muita coisa nesse meio. Muita. E já deve ter chegado muita coisa sendo oferecida para você também. Também, como eu te falei no começo da entrevista, né? As bailarinas usavam dentro do quarto do hotel e Deus estava guardando ali. Mas isso também, ó, tem uma passagem bíblica que diz assim: ensina o teu filho o caminho que deve andar e jamais ele se desviará. A minha mãe, ela sempre foi uma mãe muito transparente. Eu também sou assim com meu filho, sabe? Assim, de conversar. A minha mãe, ela senta comigo e ela conversa mesmo. Ó, isso aqui é cigarro. Você quer experimentar? Tipo assim, sabe? Pronto, pra você saber o que é. Não vai experimentar da mão de ninguém, não. Com imaturidade, que ela não tinha ainda... ela não era cristã. Então, assim, mas... Mesmo na inocência dela, ela foi prudente, assim, em me ensinar a não fazer aquilo. Entende? Então, ela me instruiu. Não faça, não vá, não pegue nada de ninguém. Se você está tomando um refrigerante aqui na mesa, você vai precisar sair ali para ir no banheiro, vai falar com alguém, não beba mais aquele refrigerante. Ela sempre me instruiu nisso. Então, eu já tinha um certo radar, assim, se alguém vinha, não, minha mãe disse que eu não posso fazer, não vou fazer. Então, sempre teve isso. Então, para a glória de Deus, eu sempre fui guardada nessa área. Né? Foi bem preservado. Mas aí, sim, nesse processo... Teve alguma outra coisa que... ou foi realmente aos poucos, ou teve alguma coisa que você disse, não, agora é hora de soltar, largar tudo? Aí eu comecei a mudar o repertório. Sim. Aí já não aguentava mais cantar. E aí já começava, e aí a gente, vamos fazer os axés das antigas. E as músicas, mesmo as músicas das antigas, hoje é só o evento do axé das antigas, com a Rafa. Mesmo assim, e eu não estava aguentando mais. Eu montei uma banda baile, para tocar músicas mais, digamos, saudáveis, assim, né? Com a mensagem mais saudável, mas o público não aceitava, porque o pessoal já estava com, né? Já queria aquela massificado, aquilo, e não tinha abertura, não tinha espaço para isso. Então, eu decidi parar de cantar. E eu perguntava a Deus, Senhor, como é que vai ser? Porque era desafiador para mim, porque a minha carreira era um processo que não envolvia só a mim, envolvia toda a minha casa. Meu marido era meu empresário, então era muito desafiador dizer não para a gente viver essa realidade de renúncia. Era uma renúncia minha que ia afetar tudo, e definitivamente afetou tudo. Você não era a Rafa do negócio tal que cantava. Você era a Rafa que cantava, né? Não, mas eu digo assim... Concentrou todas as energias na música. Exatamente. Né? E assim, então a nossa casa, a estrutura financeira, ela girava em torno da Rafaela Manville. Exato. Então, tipo assim, o meu marido, ele não trabalhava em outra área. Então, tudo começou a afetar quando eu disse não, no sentido financeiro. Tudo começou a afetar. Então, quando eu fiz um propósito, uma coisa pessoal com Deus, Senhor, eu quero parar de cantar, me dá essa... Confirma através disso, uma coisa pessoal, e Deus realmente confirmou. E eu decidi parar de cantar, mas quando eu disse não, eu cumpri a agenda de shows até o Réveillon, e de 2016, eu sou meio ruim de data, eu já disse, né? E aí eu cumpri a agenda de shows. Quando foi em fevereiro que chegou o carnaval, a gente não tinha mais finanças de lugar nenhum, não tinha dinheiro de canto nenhum, e as propostas começaram a chegar, e eu comecei a dizer que não, só que isso era muito, muito difícil, porque a gente tinha
R$ 1 dentro de casa, era o dinheiro que tinha. E o telefone não parava de tocar. Eu recebi propostas de mais de R$ 200 mil, Alexandre. E assim, Meu Deus. era muito desafiador, sabe? Meu Deus. Então, foi aí onde começou Tá vendo aí quem é músico aí? processo, sim, que Deus começou Olha só, gente. Isso é muito falar forte. Isso é muito forte. no meu. Isso é uma coisa assim que tem que ser dita, né? Você tem que sempre falar isso porque, Eu testemunho isso. né? O meu testemunho, eu começo a compartilhar daí, sabe? Desse processo mesmo. Você foi bem lá no fundo mesmo, Rafa, como era e tal. Eu geralmente, eu não conto muito isso, porque assim, eu não vejo muito do que ter distraído desse lugar. Sim. Mas espero que as pessoas possam realmente entender que aquela vida não é uma vida que satisfaz. Eu falo Sim. isso com conhecimento de causa. Mas o que eu posso dizer é que nesse processo, quando eu decidi parar de cantar, foi desafiador, mas ao mesmo tempo foi experimentado o cuidado de Deus. Sabe, aquele versículo entrou no meu coração porque eu vivi muito dele. A paz que excede todo o entendimento. A paz que ultrapassa o entendimento. Eu passei por situações desafiadoras de passar dias com a energia cortada e não ter como religar. Do telefone não parar, mas era não parar de tocar. Eu estava aqui, ligavam para mim, tem um evento pra gente fazer, 5 mil, 7 mil, 20 mil, num evento. Meu Deus. E eu dizer, não posso. E às vezes ter que pagar uma conta e eu dizer, não vou. Mas porque foi uma decisão minha. E eu perguntei ao Senhor. Eu disse, Senhor, eu estou sendo irresponsável de tomar uma atitude como essa? E Deus falou para mim, você vai ganhar muito... Foi a vez que mais Deus falou para mim, a maior frase assim, que eu ouvi do Senhor. Deus falou assim, você vai ganhar muito mais do que em todos os seus carnavais. Eu vou te dar o tesouro que a traça e a ferrugem não corrói. Naquela hora ali, eu entendi quem estava no controle. E desde então eu me agarro nessa palavra do Senhor e Ele tem cuidado. Alexandre, eu tenho experimentado de coisas sobrenaturais com Jesus. É porque eu acho que muita gente olha a vida de fora, assim, no sentido de que tá bem, é o que eu estou enxergando aqui. Só que a Bíblia fala da paz que excede o entendimento, e a paz que excede o entendimento, ela começa dentro, né? Do príncipe da paz. Começa dentro, então é uma paz que vem de dentro para fora, e não que é afetada de fora para dentro, né? Não são as coisas ao meu redor que vão me dizer se eu estou em paz ou não, são as coisas que estão aqui dentro que vão dizer que você está em paz, né? Então, a partir do momento que você começou a colocar para fora, né, isso, e foi mudando o cenário, e o cenário ficando feio fora, e Deus falando contigo dentro, dizendo assim, não, fique em paz, não sei o que te dou a paz, né? E se eu pudesse realmente testemunhar tudo que Jesus tem feito por mim, acho que a gente passaria dias aqui. Eu posso falar isso, não falo de forma piegas. Eu não falo de forma piegas, eu falo de forma assim intensa, verdadeira. Jesus, ele tem cuidado além. É como a palavra diz, infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, é o que ele tem preparado para nós. Rafa, me diz tua opinião. Você acha que tem como? Eu vou dizer o que eu penso. Tá. E eu queria que você dissesse o que você pensa, e aí a gente já vai caminhando para o final. Você acha que tem como uma pessoa... Você acha que tem aquilo que você falou, que estava inquieta ali? Você acha que tem como uma pessoa que serve a Deus, coloca... ele entrar nesse mundo e tratar isso de maneira simplesmente profissional, já que o cenário não é a questão... Olha, certo, a coisa que eu mais pergunta. escuto. O povo tem mania de achar que é a questão musical. E não é a questão musical em si, gente. É um estilo de vida, correto? O que você levava não era só um ritmo que você cantava, era um estilo de vida que você tinha, né? Então eu penso assim, uma vez numa discussão me falaram... Começou a falar sobre isso. E ele disse assim, não, só é música, Era um músico que tocava. Não, eu só toco, eu não tô cantando. Quem tá cantando, falando na mensagem, é que tá pecando. Eu digo assim, então vamos lá. É pecado ser ator? Ele disse, não. Não é pecado ser ator, né? Não. Então, já que você é ator, você pode fazer um filme pornô. Você pode fazer uma cena de sexo, pode? Não, aí não. Ah, tudo bem. É pecado ser cinegrafista? Não. Então não é pecado eu filmar um filme pornô. Não, aí não é você que está cometendo o ato. Você só está ali contribuindo com o ato e filmando aquilo. Eu vou te dar a minha opinião.
Eu li um livro incrível, super indico. Música, Profissão ou Ministério. João Alexandre. Espetacular. E esqueci o nome do outro escritor, que é junto com ele. Mas, porém, não é pecado você cantar música secular. Porém, não existe um mercado, digamos assim, para consumir essa arte, só essa arte. É desafiador, eu sei, porque eu montei Quem canta no secular, um projeto. pega o pacote, né, completo. Eu montei um tudo, projeto, né? eu tentei montar um projeto para cantar música secular de qualidade. Existem músicas, eu comecei a entrevista aqui falando sobre isso, o bate-papo aqui falando sobre isso. Existe música de qualidade, Sim. existe. Mas a pergunta que eu te E fiz... edificantes. Eu vou te contar que eu já ouvi um forró e chorei na presença do Senhor, louvando a Deus, porque o meu coração estava... Pode até conflitante, as pessoas vão ouvir isso aqui e vão achar louco, mas não estou me importando muito com isso, não. Mas se tiver... Entende o que eu quero dizer? Uma música de qualidade, num ambiente de qualidade. Quem diz assim, olha esse sol, como ele é lindo. Aí a pessoa que não acredita em Deus, ele vai dizer, a mãe natureza é perfeita. E a gente está dizendo assim, não, Deus é perfeito, exatamente. é ele quem está me dando esse sol. Os céus manifestam a glória de Deus. Não é isso? Tudo, Então né? a gente tem um significado diferente para as coisas. Mas olha o que eu estou te perguntando. Mas é desafiador um músico secular viver dentro de um... É desafiador. Ele pode viver dentro disso aí? Ao meu ver, ele pode, mas é aquela coisa. Eles têm que estar debaixo de uma cobertura espiritual muito grande para que ele seja luz lá naquele lugar. Não compactuando, e uma hora vai não compactuando daquilo. as trevas, né? Mas tem hora que não dá. Eu tentei. Eu não consegui, não. Por isso que eu lhe disse naquela hora que eu acredito nesse processo, Rafa. Eu acredito nesse processo. Porque há um incômodo. A luz vai incomodar as trevas. Não tem como você conviver o tempo todo. Então eu acredito nesse processo. No processo de quê? Tudo bem se não acontecer esse rompimento instantâneo. Mas vai ter uma hora que não vai encaixar. Vai ter uma hora que não vai incomodar. E é isso que eu acredito que aconteceu com você. Não foi mais encaixando e chegou uma hora que... É natural. O Espírito Santo... E hoje, Rafa? E hoje? Como é que tá? Você olha para trás... Como é que você enxerga isso? Onde é que você se encontra Libertador, hoje? né? Deixa eu só devolver. Libertador. Hoje eu olho para trás e eu louvo a Deus. Eu só lamento não ter sido antes. De ter dessas escamas terem caído mais cedo e estar vivendo o caminho, vivendo no caminho. Sabendo qual o processo que eu tenho que viver, o porquê que eu estou aqui, tendo propósito, tendo sentido. Na igreja? Como é que você se sentiu quando... Direcionamento, eu perguntei a Deus, eu me lembro. Eu tava botando meu filho para dormir e vivendo esse... Meu Deus, como é que vai ser? O que vai ser? Como vai ser? E Deus falou para mim, você vai cantar em eventos cristãos. Senhor, vai me conduzindo, me moldando, porque eu quero cantar o que eu estou vivendo. Eu quero viver essa mensagem. Aqui tem até uma música que... Quero cantar o que vivo, quero viver o que canto, seja meu riso, meu pranto, viver e cantar. E é realmente isso que eu busco. Viver e cantar a palavra do Senhor. Sabe, eu vou compartilhar contigo aqui uma coisa, pessoal. Eu já pedi a Deus para me fazer voltar em todo lugar que eu fui com a nova mensagem. Então, o lugar, as pessoas não é o que me deixou temerosa, entendeu? Tô entendendo. Mas a mensagem, eu quero carregar essa mensagem. Entende? Tô entendendo demais, Ótimo. É isso? É isso, então? Pois então, Rafa, antes de qualquer coisa, claro, a gente contou essa história toda, porque hoje a Rafa... ela, né, continua cantando, agora cantando as boas novas, né, cantando a mensagem, uma mensagem de amor, né, a mensagem de Cristo, e isso é libertador, principalmente num tempo como hoje, onde nós estamos vendo muito o processo contrário. Eu não sei nem como é que se chama isso, porque a gente tem aquele ditado de cuspir no prato que comeu, só que tem gente que tá... Como é que se diz?
tomando o cuspe de volta, tirando do prato e botando de novo dentro da... Você não sabe nem como é que se explica isso, né? Então você mudar, essa mudança e trazer agora essa nova canção, né? Trazendo uma nova mensagem. Isso é exatamente aquilo que o Senhor falou para você. É um tesouro que não se corrói, a traça não corrói, não enferruja. São tesouros espirituais que a gente nem sabe mensurar, nem sabe dizer o que é. Mas a gente sabe que tem a ver com Ele, né? Tem a ver com o céu, tem a ver com o que vai além daqui, né? E isso é muito bom num tempo como hoje, a gente entender isso. Que a nossa esperança não está nisso, né? Está em Deus. Está em Deus. Então é muito bom. E eu quero que você continue falando isso para muita gente. E continue levando essa mensagem, né? E você falou, a gente conversou realmente algumas vezes. E algumas coisas que você falou aqui da questão das dificuldades, você me falou isso antes. E eu sempre disse, não, continua. É isso mesmo. Não é fácil, não. Né? Um dia, quem sabe, eu também vou começar a contar algumas coisas também ao longo do tempo. Mas eu acredito que Deus tem um tempo para tudo. E você enxergar tudo isso hoje, com tantos nãos, com tanta baixa, né, nessa questão que da sua vida, do momento mais difícil, a gente entende que por mais louco que tenha sido o cenário, hoje você entende, não, foi o tempo de Deus. Tava tudo programado, era isso aqui mesmo, era o tempo de Deus. Quando a gente está no dia, na hora, a gente não entende. Mas quando você sai, quando aquilo vira passado, você olha para trás e diz, era esse desenho aqui, era essa história mesmo. Senão não estaria aqui, tremendo, eu não conseguiria, né, falar isso, não é verdade? Então, assim, eu tô falando isso porque você pode encontrar a Rafa, eu vou pedir pra Rafa falar o que é que tem hoje da Rafa Manville, não mais a Rafaela Manville, da Rafa Manville. O que é que tem hoje pra gente, o que é que você tá fazendo hoje pra quem tá em casa, pra quem tá acompanhando aqui o podcast. Terminar aqui, já ir ouvir as tuas músicas, vídeo, fala aí do que é que tá sendo produzido, o que é que tá sendo feito, os projetos e tal. A minha arte continua cheia de alegria, só que agora com alegria verdadeira. Eu canto a mensagem de Deus. Gravei agora a minha primeira canção, Tudo Posso, que fala aquela mensagem muito conhecida no versículo de Filipenses 4, tudo posso naquele que me fortalece. E essa música, ela fala um pouco desse meu testemunho, que é aprendi o segredo de me sentir contente, humilhado, honrado, na fartura, na escassez. E além dessa canção, eu sigo fazendo eventos, como o Senhor falou que eu iria fazer, eventos cristãos. Eu faço casamentos com uma banda com músicas só com louvores e uma banda baile bem celebrativa, com bossa nova, samba, forró, reggae, axé. E continuo com a minha banda celebrativa de axé, fazendo também eventos missionários. A gente viaja, vai para cidades, agora retomando agora, né, esse momento de pandemia. Em nome de Jesus, que a gente volte logo também a estar fazendo essas aglomerações abençoadas. Com certeza. Para poder a gente tá junto celebrando. Mas você pode conhecer um pouco mais nas minhas redes sociais, @Rafa Manville. Pronto. No Instagram, né? No YouTube também. No tem YouTube um canal também. Lá com o clipe da Tudo Posso, né? Tem o Alexandre Augusto cantando comigo na minha última live. Ah, é verdade. Tem a live da Rafa, foi bom demais. Rafa, eu vou terminar agora, mas eu lembrei de uma coisa que eu tô querendo te perguntar desde o começo, agora é a hora, eu tenho que perguntar isso antes. Você cantava axé e continua cantando, e eu acho que talvez já devem ter te falado isso, da questão do estilo, até mesmo o nome, atribuírem muito a questão de entidades e Ubanda, Kibanda, essa mistura e etc. O que é que você vê isso? Como é que você vê? Você em algum momento se pegou pensando nisso? A questão de, poxa, isso, será que... Bem no comecinho, quando eu não tinha realmente assim, conhecimento, eu fiquei um pouco assustada, né? Saber se realmente ia chocar as pessoas. Mas quando eu comecei a me aprofundar nas escrituras e nos fatos históricos e a ver
que todos os instrumentos, Salmo 150 Sim, fala, sim, louvam sim. ao Senhor. Com certeza. E que é só uma questão cultural, que a gente tem que ter também estratégias evangelísticas para chegar nas pessoas. Então isso me trouxe paz, porque eu fiquei mais em paz ainda quando eu comecei de parar de me preocupar com opiniões das pessoas e saber realmente se eu estava em concordância com o Senhor. Então, Certo. quando ele trouxe essa paz, Alexandre, eu realmente descansei. Hoje ainda eu percebo que pessoas ficam realmente ainda relutantes, muitas pessoas religiosas ainda, né? Que não tem essa abertura. Mas eu sinto paz, porque eu sei que Deus tem um propósito com o meu ministério. Eu sei, eu vejo, eu percebo, é notório. Isso, que eu acredito que quem abriu o mato, né, que o pessoal chama, fez caminho, o Lázaro foi um grande ícone nisso, né? Ele conseguiu levar esse estilo e hoje é muito lembrado e muito tocado, né? Mas enfim, é bênção. Que bom ter você aqui, que bom você ter conseguido esse tempo. Hoje, esse horário que a gente tá gravando já tá tarde, gente, vocês não têm noção. 10 e lá vai para 11. Jesus, amado. Enfim, mas eu quero te agradecer muito. E a gente sempre, segundo episódio, mas a gente já faz assim. Sempre a gente termina e eu acabo pedindo isso. Eis que te digo, né? Essa palavra que sempre é colocada antes de se dar um recado muito forte, né? Uma profecia, algo da parte de Deus, na maioria das vezes, pelo menos. Né? De exortação, de edificação. O que é que você diria hoje? Eis que te digo, para quem está vendo isso, o que é que... Qual mensagem você deixaria aqui? Eu vou ser bem curta, bem direta. Eu te digo, eis que te digo, vale a pena viver para Jesus. Vale a pena. Renuncie porque ele se deu primeiro, ele se renunciou primeiro. Muitas pessoas me perguntam, Rafa, como é largar tudo? Eu digo, é olhar para Cristo e buscar repetir o que ele fez, porque ele deixou toda a sua glória por causa de mim, por causa de você. Então, nada que eu faça se compara ao que ele já fez por mim. Você é um exemplo, vale Rafa. A pena, glória a Deus. Você falando seu texto, eu me lembrei de Rodolfo Abrantes. Glória a Deus. Lembrei de muita gente que estava no seu auge e largou tudo por Jesus. Glória a Deus. Glória Isso a Deus. é de se aplaudir. Tudo é vaidade, amigo. Isso aqui se esvai. Então é isso. Obrigado para quem assistiu até aqui. Se inscreva no canal. Valeu, Tiaguinho. Valeu! O Osés também tá aqui no estúdio com a gente. Show de bola. Obrigado para você que assistiu. Se inscreve no canal, dá um like, compartilha com alguém. Vai no canal da Rafa, se inscreve também. Divulga isso porque isso pode abençoar alguém que se encontra talvez numa situação, que se identificou com isso. Compartilha com alguém, que isso aqui pode mudar a história de muita gente, tá? Amém. Essa palavra que foi tudo que a gente conversou aqui, eu creio que Deus também já projetou esse momento, tá bom? Então, obrigado, se inscreva no canal. Até o próximo episódio. Deus abençoe.